Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. É tão bom nos encontrarmos aqui para mais um tempo de celebração, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Hoje, domingo 25 de julho, é com muita alegria que nós chegamos ao nosso último culto online gravado. A partir do próximo domingo, nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos. É verdade, nós ainda vamos continuar com as transmissões ao vivo, mas não mais na modalidade somente online. Nós estaremos nos cultos presenciais a partir do próximo domingo, dia 1º de agosto, às 10 horas da manhã. E eu já quero convidar você para que possa se preparar, se organizar, para juntos estarmos ali na igreja para adorarmos ao Senhor juntos. Mas hoje nós ainda estamos aqui nessa modalidade remota, à distância. E nós vamos fazer valer esse tempo para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e bendizermos o nome do Senhor. Temos motivos para agradecer, temos motivos para dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é com o coração cheio de alegria que eu convido você e a sua família para juntos prestarmos culto ao Senhor. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, nos versos 15 e 16, dizem o seguinte: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos mais uma vez de estarmos juntos, iniciando esse tempo de celebração comunitária. Nós queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a Tua bênção, queremos pedir que a Tua presença, Senhor, se manifeste em cada casa, em cada ambiente onde está sendo acessado agora esse culto online. Que possamos unir o nosso coração e oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, sacrifícios que bendigam o seu nome. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde e que possamos ter o nosso coração nesta noite aquecidos pela Tua maravilhosa presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor juntos?
Tema: renovando a mente para servir como Jesus serviu. Divisa: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, louvamos ao Senhor nesse momento pela Tua grandeza, pelo Teu favor sobre nós, ó Pai. Reconhecemos a Tua fidelidade, ó Deus. Bondade e misericórdia têm nos alcançado todos os dias. Ó Pai, visita a Tua amada igreja, cada lar representado, ó Deus, com graça, com favor, com cura, com alegria, com forças, ó Deus, com o sustento, o alimento, o calor do Senhor, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, continue a fortalecer a Tua amada igreja, que venhamos, ó Pai, a continuar a ser, ó Deus, luz e sal para esta cidade, luz e sal para as nossas famílias, luz e sal para aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos a Tua intervenção, Senhor, sobre a nossa cidade, ó Deus, sobre todas as coisas que precisam, ó Pai, do toque do Senhor, nos hospitais, ó Deus, na política, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, e restabeleça, Pai. Venha o Teu reino, ó Pai, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Venha o Teu reino sobre o mundo, Senhor. Limpa, Senhor, limpa cada coração do pecado. Traga, ó Pai, a Tua justiça, ó Deus, o Teu juízo, Senhor. Ó Pai, de forma que, ó Deus, os corações possam se converter ao Senhor, afastar, ó Pai, abandonar o pecado e voltar, ó Deus, a amar e adorar o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos sal e luz por onde andarmos, ó Pai. Guarda e abençoe a Tua igreja, ó Pai, não só aqui em Itatiaia, mas sobre a face da terra, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Abençoe, ó Deus, todas as famílias pastorais. Fortaleça-os, ó Deus, em nome de Jesus. E, ó Pai, guarda, ó Deus, e fortifica, ó Pai, os corações enlutados, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu fôlego de vida, ó Pai, de esperança, Senhor, visita cada lar, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, e que o nosso coração continue, ó Pai, sempre inclinando, ó Deus, ao serviço do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Primeira Coríntios 3, 8 a 10. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus,
conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Daniel Cunta, de Missões Estaduais, e com muita alegria recebi esse contato da irmã Priscila, promotora que tem trabalhado com os irmãos em missões. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, louvo a Deus pela vida do seu pastor, sua liderança, e agradeço em nome dos nossos missionários poder participar com os irmãos nesse tempo de oração, nesse tempo de campanha de missões estaduais. Nós estamos envolvidos aqui no trabalho missionário no Campo Fluminense, atuando nos 91 municípios do nosso estado, e com muita alegria estou aqui porque eu não consegui ainda estar com os irmãos presencialmente aí na cidade de Itatiaia. Espero que isso aconteça o quanto antes, para juntos estarmos orando, pensando de que maneira podemos expandir a obra missionária também para essa região. Então, louvo a Deus por esse tempo, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos um pouco sobre missões estaduais, sobre como surgiu o tema da campanha desse ano e de que forma nós temos trabalhado o tema ao longo desses 2 últimos meses e agora fechando o mês de julho e já com algumas igrejas iniciando agora a campanha, preparando para que em agosto estejam realizando a campanha de missões estaduais. O tema desse ano é Tempo de Reconstruir, e ele está pautado na ideia de reconstrução de relacionamentos com Deus, com a igreja, com família, com a sociedade de amigos e com as nossas próprias emoções. Vimos como equipe missionária situações diversas nas igrejas, nas comunidades por onde passamos no estado do Rio, e percebemos que havia uma carência dessa reconstrução do relacionamento, entendendo que a igreja, então, precisa atuar junto com os missionários desse tempo e, por que não dizer, a igreja precisa ser a missionária, né? Os membros das igrejas precisam ser os missionários desse tempo para mudarmos a realidade do nosso estado. A campanha foi pautada, então, em Neemias, capítulo 2, versículo 18. Em Neemias, capítulo 2, versículo 18, o povo está respondendo ao chamado de Neemias para a reconstrução de Jerusalém. As portas estavam queimadas, os muros estavam caídos, e segundo o texto bíblico, Jerusalém estava no estado de miséria, né? E é interessante que começa o processo de reconstrução, o envolvimento das pessoas com a reconstrução física, da estrutura da cidade, mas posteriormente revela-se a intenção de Deus através dessa história, que foi a reconstrução do relacionamento do povo com Deus, da santificação, da consagração de vidas, de um povo que começou então a servir ao Senhor e a voltar a adorar o Senhor, porque o resultado da reconstrução foi a adoração. Então, quando nós olhamos essa história, nós encontramos alguns aprendizados que têm tudo a ver com missões. E quando a gente fala em missões no nosso estado, eu queria que você soubesse como nós trabalhamos. Em missões estaduais, nós dividimos as nossas ações, os nossos projetos em 3 direções, que chamamos de 3 pilares, que são as capelanias, a plantação e fortalecimento de igrejas e também os projetos especiais. Nessas ações, nós temos 7 ações de capelania, em que estamos entrando nos hospitais, nas maternidades, escolas, universidades, quartéis, também atuando nas quadras com capelania esportiva, também atuando no Lar Batista com capelania socioeducativa. Assim, nós temos tido várias ações em que os missionários têm alcançado milhares de pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, em 2019, pouco antes da pandemia, nós fechamos o ano com cerca de 200 mil pessoas alcançadas só nos projetos de capelania. Então, é uma alegria poder ter esse pilar atuando, mesmo em tempo de pandemia. Os missionários não pararam as suas ações. Então, eu peço a oração dos irmãos nesse sentido, para que venhamos a expandir, porque Deus tem nos dado essa condição. Mesmo na pandemia, fechamos o ano de 2020, começando uma nova capelania hospitalar na cidade de Saquarema. E queremos assim que o Senhor nos permita, pedindo a Deus para que Ele nos dê condições e estratégia para daqui a alguns anos termos trabalhos missionários de capelania em cada município, ou pelo menos nas associações da nossa convenção. Também plantamos igrejas nesse período
E mesmo em pandemia, batismos foram realizados, pessoas foram alcançadas através de ações de evangelização que os nossos missionários fizeram. Nós criamos o projeto Sim, Eu Creio, que é um projeto que trabalhou a evangelização por videochamada, e assim os nossos missionários alcançaram muitas pessoas e algumas delas foram batizadas mesmo em tempo de pandemia. Algumas estão sendo preparadas para serem batizadas nesse tempo. Então vejam os irmãos que os pilares de missões estaduais não pararam, as ações missionárias não pararam. E também os nossos projetos especiais. Nós temos trabalho com dependentes químicos, crianças e vulnerabilidade social e também no Lar Batista. Um trabalho que tem acontecido, realizado pelo nosso capelão prisional, pastor Rodrigo Cunha, ele não é efetivamente um trabalho de missões estaduais, mas ele tem dado resultado ao trabalho do nosso capelão, que é com egressos do sistema penitenciário. Eles estão sendo, nesse tempo de pandemia, o capelão não pôde entrar no presídio, então ele começou a receber numa chácara egressos do sistema penitenciário, discipulando esses homens, orientando esses homens com a palavra de Deus e ressocializando todos eles. Então, veja, missões estaduais atuando com dependentes químicos, homens e mulheres, atuando com crianças e vulnerabilidade social nas comunidades. Já são 21 projetos parceiros, 19 deles em comunidades do estado do Rio de Janeiro, em que nós temos o PEV, que é o Programa de Educação para a Vida, orientando meninos e meninas com a palavra de Deus e levando reforço escolar e também musicalização infantil, trabalhos esportivos em algumas situações, dependendo da igreja parceira, dependendo do que tem em torno da igreja e do que a igreja pode somar ou oferecer para essa parceria. Então veja que missões estaduais têm atuando e nós queremos ir para essa região também. Mas baseado na campanha, como eu disse, é tempo de reconstruir, eu quero dar a resposta ao povo. O povo deu a resposta a Neemias, olhando para a miséria de Jerusalém, e eles disseram, sim, vamos começar a reconstrução. Quando eu pauto o entendimento da campanha nessa resposta do povo, é o que eu quero refletir com os irmãos. Missões nós aprendemos desde cedo, quando nos convertemos e começamos a caminhar na igreja que fala de missões, que faz as campanhas de missões, que tem envolvimento com a obra missionária, de que missões se faz orando, indo e contribuindo. De um tempo para cá, acrescentaram nesse suporte de missões a ideia da mobilização. Então, missões se faz orando, indo, mobilizando e contribuindo. E assim eu vejo acontecer na ideia de Neemias. Neemias, quando recebe o comunicado de que a cidade de Jerusalém estava assolada, diz o texto bíblico, se você voltar para o capítulo 1 de Neemias, você vai encontrar Neemias orando por aquela cidade. E a primeira ideia que eu tenho trazido nesta campanha, já compartilhei essa ideia em alguns outros momentos e quero trazer para os irmãos de Itatiaia nesse vídeo, é que nós temos que orar. Foi o que Neemias fez. Neemias recebe a notícia do que havia acontecido com o seu povo, do que havia acontecido com a sua cidade, e eles fazem o quê? Ele começa então a orar. Diz o texto bíblico que ele ora, que ele jejua. No versículo 4, por exemplo, do capítulo 1, diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados irmãos, se nós queremos mudar a realidade de Itatiaia, se nós queremos mudar a realidade da região sul, se queremos mudar a realidade do Campo Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, em primeiro lugar nós devemos olhar a condição e as notícias que chegam até nós precisam encontrar em nós o desejo ardente de chorarmos pela miséria espiritual do povo e de estarmos envolvidos em oração. Nós precisamos orar mais pelas nossas cidades. E aqui então eu coloco essa primeira ideia de Neemias. Para que essa campanha ela alcance os seus objetivos, para que a obra missionária se expanda no Campo Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, nós como Igreja do Senhor precisamos começar a orar pela situação das nossas cidades. Veja que Neemias começa então um processo de oração e ele vai desenvolvendo esse tempo de oração na presença do Senhor e começa a colocar diante de Deus o pedido de que alguma providência pudesse ser tomada e que ele fizesse parte disso.
Veja o versículo de número 11 do capítulo 1. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do temer o teu nome. Perdão, irmãos, vou ler de novo aqui. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Veja bem, Neemias está então nessa função de copeiro do rei. Ele era do povo de Deus, ele era um servo do Senhor. E quando ele recebe a notícia de que a sua cidade estava assolada, de que havia miséria, o povo estava sofrendo, ele chora, mas ele ora. Ele começa a orar. E aqui ele faz um pedido para que Deus ouvisse a sua oração. E o interessante é que ele, como copeiro do rei, tinha um relacionamento direto com o rei. E diz a história, continuando no capítulo 2, que Neemias, então, vai servir o rei em determinado dia, e o rei percebe que ele estava triste. Diz o texto que o rei olha para ele e diz assim: Neemias, por que estás abatido? O seu semblante está caído. Você não está doente, o que está acontecendo? Veja que nesse momento, Deus criou a oportunidade para que Neemias começasse o processo, não só de oração agora, mas um processo agora de mobilização. Parte da ação missionária. Neemias começa agora a colocar a vida à disposição de Deus e o rei, então, começa a entrar na história para ajudar na mobilização. Veja bem, no versículo de número 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Diz o texto do capítulo 2. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha o que acontece. Agora Deus cria a situação, o rei percebe o semblante caído de Neemias, e o rei pergunta a ele o que estava acontecendo. Mais uma vez diz o texto bíblico que ele ora a Deus, porque a Bíblia também nos alerta que devemos agir com sabedoria, e ele precisava ter sabedoria ao falar com o rei agora. Nós temos que pedir a Deus. E Neemias faz isso mais uma vez, ele já estava num tempo de oração, ele agora mais uma vez roga ao Pai, pede a direção, e ele então vai falar com o rei o que estava em seu coração. Preste atenção, irmãos, que aqui eu sempre tenho dito que no tempo de oração, Neemias conseguiu sentir a dor daquele povo. Num sermão recente pregado dentro desse texto, eu falei que a ideia é de empatia, ou seja, a condição de nos colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro. Nós precisamos andar pela cidade de Itatiaia, por essa região, sentindo a dor das pessoas sem Cristo. Claro que também com as pessoas que nos envolvem, que nos cercam, que são da nossa igreja, da nossa família, mas olhando as pessoas como necessitadas do amor do Senhor, da provisão do Senhor, da salvação em Cristo Jesus. E os missionários têm feito isso, têm andado nas suas cidades, pedindo a Deus que coloque em seu coração um sentimento de dor pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento do outro, um sentimento de empatia ao ponto de chorar por aquelas pessoas, por famílias destruídas, pessoas que estão negando a fé, pessoas que estão se afastando do convívio com a igreja, pessoas que estão se afastando do convívio social, que estão depressivas, que estão pensando em tirar a própria vida. Nós precisamos sentir a dor dessa gente e nos envolvermos com ela em oração. Agora Neemias está dizendo para o rei que ele estava sentindo a dor do seu povo e ele queria se relacionar com o povo, ele queria ir à cidade para poder ajudar aquela gente. Então ele começa a se envolver e o rei agora dá autorização. Diz o capítulo 2 que Neemias ele é mandado para Jerusalém. E o interessante é que agora ele começa a mobilizar.
ele começa a buscar recurso. Olha o que diz os versículos de 7 a 9 do capítulo 2. Versículos de 7 a 9. E ainda disse o rei: se ao parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, agora Neemias é enviado e ele começa a ir aos governadores, diz aqui a partir do versículo de número 9. Ele começa a ir aos governadores, ele leva essa carta, ele começa a encontrar recurso, madeira para reconstrução, assim ele vai levantando recursos, levantando material e começa a agir. Irmãos, nós precisamos, em terceiro lugar, agir. Deus nos mandou orar, Deus nos manda mobilizar, e Deus nos manda agir. Neemias agora ele vai reconhecer o que está acontecendo, vai levantar os recursos e levar material, ele vai se importar, mas ele agora vai para fazer a obra. Irmãos, nossos missionários têm ido fazer a obra, os irmãos têm feito a obra aí na sua cidade, as igrejas dessa cidade têm prevalecido num tempo tão adverso. Vocês continuam, como primeira igreja, a ser farol nessa região. Os irmãos são influenciadores de pessoas que precisam conhecer a Cristo, mas o Senhor nos levanta para fazermos uma excelente obra, irmãos. Então esse é o tempo em que Neemias começa a agir, que Neemias começa a influenciar, que Neemias começa a levar as pessoas a entenderem que elas precisam cooperar com a obra de reconstrução. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Neemias então começa a levantar os recursos, ele começa a levantar o sustento e agora diz que a partir do versículo 11, Neemias vai animar o povo para reedificar os muros. Deus nos levantou nesse tempo adverso, irmãos, esse tempo de campanha, esse tempo de situações que temos vivido, para que nós possamos reedificar os muros das cidades onde estamos inseridos como igreja. E Deus levanta Neemias em muitos lugares do nosso estado para motivar o povo a fazer isso. Os nossos missionários estão motivados porque existem igrejas como a dos irmãos que oram por nós. Porque existe um povo que se importa com a sua cidade, por isso mobiliza, por isso investe na vida do missionário para que ele possa levar o evangelho, uma palavra de esperança. E assim nós temos expandido as ações missionárias, porque tem um povo que agora, movidos pelo Espírito Santo de Deus, um só Senhor conduzindo a igreja, tem se unido. E como corpo de Cristo, nós temos feito diferença na vida de milhares de pessoas no nosso estado. Amados irmãos, segundo o IBGE, nós somos pouco mais de 17 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro. Pouco mais de 4 milhões e meio, 4 milhões e 400 mil pessoas são evangélicas. 2 milhões e meio de pessoas não professam nenhum tipo de fé. Não querem nada com Deus, não acreditam em nada, na verdade nem se declaram ateus, porque nem esse rótulo de ateus eles querem para si. Essas pessoas precisam conhecer o amor de Deus através da igreja. Por isso é preciso fazer missões estaduais, estudando com a igreja local a realidade da sua cidade, aprendendo a linguagem local, porque o que eu prego em Itatiaia, a dinâmica estabelecida missionária, nem sempre vai dar certo se eu for para a Baixada Fluminense, se eu for para o interior da região serrana, por exemplo, do Rio, se eu for para a região litorânea. Cada região, cada cidade tem a sua particularidade, tem algo que é muito peculiar, de necessidade missionária. Por isso eu preciso da igreja local, por isso nós precisamos nos unir como igreja local, como missões estaduais, como convenção,
para juntos estarmos estudando a melhor forma de alcançarmos a cidade de Itatiaia para Cristo. Aqui então Neemias agora, ele a partir do versículo 11, ele chega a Jerusalém e ele começa aqui a animar o povo, ele começa a encorajar o povo, e diz o texto que em determinado momento ele se levanta à noite e ele vai, pega alguns poucos homens com ele, e ele começa a rodar aquela região, a fazer ali um trabalho de reconhecimento, e ele começa a ver as necessidades, e diz o versículo 15, subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Deus está nos chamando para olharmos as nossas cidades. Não nessa correria do dia a dia, mas parar um dia e olhar as necessidades da cidade. Orar por isso, nos envolvermos com ela, sermos luz no meio das trevas. Aí agora Neemias, depois de ter contemplado o que havia acontecido, ele volta para casa e agora ele vai preparar um momento especial. Diz o versículo 17, então, que ele leva as pessoas até lá, num lugar alto, olhando a cidade, ele diz assim, então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sim, vamos à reconstrução, de mãos dadas, unidos, como um só povo, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quero caminhar para o encerramento desse meu tempo com os irmãos, contando uma história de um senhor chamado Raimundo. Seu Raimundo teve 9 overdoses. E ele então, num combinado com a direção do hospital, com o missionário Joésia lá na Associação Cordeiro de Deus, que trabalha com dependentes químicos ali em Monerá, ele então foi levado, até pedido da justiça, foi levado de ambulância para o centro terapêutico, e lá ele não falava, ele não andava, e ele ficou acamado durante um tempo. O missionário foi cuidando dele, foi pregando a palavra de Deus, foi dando remédio, alimentação. Depois de um tempo, ele foi sendo cuidado somente com a palavra, com orientações, e assim o tempo foi passando, ele começou a ir de cadeira de rodas para o local de culto, mais tempo passando, e ele começou a ficar em pé, e ele foi andando para o local de culto, e em determinado momento ele começou a se comunicar de novo, começou a engordar, ele estava muito magro. O médico achava que ele não duraria muito tempo, porque a sua saúde estava muito fragilizada. E seu Raimundo, então, passado o tempo, ele foi batizado agora no final de 2020, na primeira igreja batista do Carmo. E agora ele mora no Carmo, cidade serrana, e ele trabalha com dependentes químicos no projeto Grace da primeira igreja batista da cidade, e ele está ajudando a recolher pessoas dependentes químicos e ajudando essas pessoas a ter um encontro com Jesus. Ele agora prega a palavra de Deus e dá testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele. Mas foi preciso que muita oração, foi preciso muita mobilização de recursos, foi preciso sentir a dor dele, se envolver com ele e ir. O missionário está lá, e foi preciso que agora pessoas contribuíssem para que aquela obra continuasse. Mas, irmãos, é tempo de reconstruir, e nós, como missionários desse tempo, junto com as igrejas do Campo Fluminense, temos levado a reconstrução para a glória do nosso Deus e para a alegria do Senhor. Deus, Ele tem nos abençoado de uma forma incondicional. Eu quero orar por você nesse momento, encerrando esse meu tempo com os irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa a primeira igreja batista em Itatiaia, o trabalho da promotora de missões, do pastor, da liderança, dos membros, cada família. Ó Deus, que a chama missionária não se apague e que os irmãos tenham a alegria do Senhor em tudo que fizerem. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem sustentado a igreja, suprido as suas necessidades.
Continua conduzindo esse povo, Pai. Continua cuidando dessa igreja. Eu te agradeço, ó Pai, porque verdadeiramente vejo a mão do Senhor sobre eles. E que eles possam amar missões mais ainda, como já amam tanto o Senhor e se envolvem com a obra missionária. Que seja um povo, ó Deus, ali na cidade de Itatiaia, farol para iluminar as famílias sem Cristo. Dá-nos a tua bênção que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e eu te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder.